Olá, estou aqui mais uma vez para fazermos a nossa palestra. Dessa feita, nós vamos falar dos psicopatas. É uma palestra bem interessante porque é um assunto em que existe muita controvérsia, existe, vamos dizer, várias opiniões a respeito do que seja um psicopata, principalmente no meio social. Então, vamos conhecer de perto essa criatura que deixa um enigma muito grande quando nós pensamos em termos de humanidade. Psicopatas. O que são psicopatas? Algumas pessoas denominam o mal. O que vem a ser o mal? Fica muito difícil nós acreditarmos que o mal é uma prática humana, que o mal está dentro de cada um de nós, assim como o bem, as virtudes, seja lá o que for. E esse mal, ele cresce em função da nossa descrença. Nós não acreditamos que esse mal exista. E ele está aí. Ele tem uma aparência comum, é igual a todos nós, não tem diferença nenhuma. Só que esse mal, ele apresenta uma incapacidade de empatia, ele não tem semelhante, ele desconhece totalmente o que seja isso. É um assunto tão complexo e controverso que dentro da própria psiquiatria existe opiniões diferentes a respeito dele. Se parece muito com a fábula do sapo e do escorpião, em que o escorpião chegava para o sapo e dizia: sapo, me ajuda a atravessar o rio, me leva nas tuas costas para mim atravessar o rio. E o sapo dizia para ele: que é isso, escorpião? Está me achando com cara de quê? De bobo? Você acha que eu vou te botar nas minhas costas para atravessar o rio? Chegar no rio, você me dá uma picada e eu vou morrer afogado. E o escorpião tanto insistiu, que chegou com uma última frase para ele: disse: sapo, se eu te picar no meio do rio, eu também vou morrer afogado. Então o sapo pensou, e até para se livrar da insistência do escorpião: tá bom, sobe aí. O escorpião subiu nas costas do sapo e eles foram atravessando o rio. Quando já estava bem próximo da beiradinha, o escorpião chegou e picou o sapo e pulou para a beirada. O sapo foi afundando, paralisado pela mordida do escorpião, já morrendo, e virou para o escorpião e disse assim: me diz só uma coisa, por que tanta perversidade? Por que tanta maldade? E o escorpião virou para ele e disse assim: é a minha natureza. Então, assim, é exatamente os psicopatas. Mas, olha bem, nem todos os psicopatas matam. Nem todos os psicopatas são serial killers. Se eu não me engano, a porcentagem é de 2% dos que matam. A maioria não chega a esse extremo. Mas, de qualquer forma, um psicopata, ele mata. Mas ele mata o quê? Ele mata sonhos, ele mata esperanças, ele mata planos, ele mata confiança, ele mata amor. Ele mata tanta coisa de bom que você possui. Ele mata suas finanças. E no meio carcerário, essa criatura é considerada irrecuperável. Essa criatura, esse mal, é o psicopata. O que é? O que são os psicopatas? Algumas definições dizem, em termos científicos, uma série de coisas. Mas eu peguei a mais fácil: psicopatas são seres com transtorno de personalidade que são capazes de comportamentos antissociais gravíssimos. Eles não respeitam normas sociais. Eles têm uma aparência normal, mas eles são extremamente perigosos em ações e atitudes. São enganosos em sua conduta. Agora, representam um alto risco para a convivência. Por quê? Por causa das suas mentes privilegiadas. O psicopata tem uma mente privilegiada. O psicopata é muito inteligente, inteligentíssimo.
E eles conseguem ficar imperceptíveis até o ataque final. Eles não são percebidos. Isso também conta com a visão distorcida que a sociedade tem do que seja um psicopata. O pensamento geral, o pensamento do povo, é que o psicopata é um cara mau, ele possui uma face de mal, ele é sujo, ele é truculento, ele já carrega consigo a pinta de assassino. Então seria fácil de reconhecer. Não é. É um grande equívoco, é um grande erro. Por quê? Porque o psicopata engana. Ele representa muito bem. Ele tem talentos artísticos. Ele tem talento teatral. E tem uma capacidade, tem um poder de convencer, tem um poder de convencimento tamanho que pulam pessoas com a maior tranquilidade. E eles fazem isso para atingir os seus objetivos. Os psicopatas, segundo as suas definições, ou suas designações, de diversas linhas, eles podem ser chamados de sociopatas, podem ser chamados de personalidades antissociais, podem ser chamados de personalidades psicopáticas, personalidades dissociais, personalidades amorais e por aí vai. Por quê? Porque alguns estudiosos eles preferem diferenciá-los dentro das suas ações. Por exemplo, nós temos divergências em algumas linhas. Algumas linhas utilizam sociopatas. Por quê? Eles culpam os fatores sociais pelo desequilíbrio de comportamento do indivíduo. Então, o indivíduo tem aquele tipo de comportamento porque a sociedade é culpada. É tipo o bandido coitadinho. Coitadinho, ele faz isso, ele assalta, ele mata porque a sociedade não dá apoio para ele, porque a sociedade é injusta. Claro que a sociedade tem suas falhas, mas em relação ao psicopata, não. Ele faz e ele sabe exatamente o que ele está fazendo. E tem outra linha que chama de psicopatas. Por quê? Porque atribuem a fatores genéticos, a fatores biológicos, a fatores psicológicos, exatamente esse tipo de comportamento, esse tipo de vivência no mundo. Não existe consenso a respeito do que seja psicopatia, do que seja psicopatas. Por exemplo, a Associação de Psiquiatria Americana, que é responsável pela publicação do DSM-4, ela chama de psicopata daquele indivíduo que tem transtorno da personalidade antissocial. E a Organização Mundial de Saúde, que é responsável pelo CID-10, ela diz que são indivíduos que têm transtorno da personalidade dissocial. Então, não existe um consenso quanto à classificação. Agora, meus queridos, quem são essas criaturas perigosas? Nós podemos levantar uma série de hipóteses a respeito deles. Tipo, eles são loucos? Eles são pessoas perturbadas? O que eles fazem? O que eles sentem? Como é que eles agem? Aonde eles vivem? Eles são todos assassinos? São todos seriais? Nós ficamos aqui, quem são essas criaturas perigosas? Eles são loucos? São perturbados? Não. A psiquiatria, ela diz que a psicopatia não se enquadra na visão tradicional das doenças mentais. Psicopatas não são considerados loucos. Por quê? Porque eles são bem orientados no tempo e no espaço. Eles não possuem delírios e alucinações como na psicose. E também não possuem sofrimentos mentais, como na depressão, na síndrome do pânico, no toque, outros tipos de manifestações. Eles têm racionalidade. A parte racional ou cognitiva do psicopata é perfeita. Eles sabem o que estão fazendo. A única diferença está em relação aos sentimentos. Por quê? Porque eles são deficitários. Eles são pobres de afeto, ausentes de afeto e, principalmente, de profundidade emocional. E aí é que está o perigo. Por quê? Porque eles representam. Eles são capazes de chorar,
eles são capazes de se lamentar, tudo isso dentro de um contexto de teatralidade. No contexto, na concepção da palavra, né, desculpem, são pessoas frias, são pessoas insensíveis, são altamente manipuladoras, algumas são perversas, transgridem regras sociais, não respeitam absolutamente nada, são impiedosas, são imorais, sem consciência, são totalmente desprovidas de sentimento de compaixão, culpa ou remorso. Existem casos de pessoas que narram que, às vezes, quando são vítimas de assalto, chegam para o bandido, pedem pelo amor de Deus, ajoelham. E quanto mais elas fazem isso, mais o bandido tortura, mais o bandido ameaça, porque ele gosta de submeter, ele gosta de submissão. Então, ele não tem sentimento de compaixão, ele sente prazer em fazer aquilo. Tá? Quem são eles? Bom, são homens, mulheres de qualquer raça, de qualquer crença, são profissionais diversos, nível social, seja ele qual for, eles têm comportamento normal, eles casam, eles aparentam serem pessoas de bem, vivem como pessoas comuns, mas, em casos extremos, eles matam. Eles são, na realidade, meus queridos, verdadeiros predadores sociais. Sabe lá o que é isso? Quem viu o filme Predador sabe disso. Eles são predadores sociais. O comportamento da maioria não é um comportamento assassino. A maioria não é ligada ao assassinato. Mas, de qualquer forma, eles podem arruinar empresas, eles podem arruinar famílias, eles podem provocar intrigas, eles destroem sonhos, eles destroem planos, eles destroem projetos, eles destroem, entre aspas, coração de pessoas apaixonadas. E, o pior, existe uma dificuldade grande em descobrir essas criaturas. Por quê? É difícil descobrir. Porque eles têm características marcantes. Olha, eles são charmosos, são encantadores, são eloquentes, como eu disse, têm uma inteligência acima da média, são envolventes, são sedutores, e eles fazem tudo isso de uma maneira muito tranquila, direta e objetiva. Por isso, não levantam suspeitas nunca. Onde é que nós encontramos psicopatas disfarçados? Vocês sempre veem notícias nos jornais, nos meios de comunicação. Nós temos aí no meio religioso, no meio de bons profissionais, eles estão ali, no meio político, no meio de amigos que você tenha, são bons amantes, no meio de parentes também, e principalmente hoje nas redes sociais, principalmente no Facebook. Está cheio de psicopata, convidando mulher para sair, dizendo que está apaixonado, que é linda, que é maravilhosa, que é isso. Ou seja, dá uma sobrecarga de elogios em cima de mulheres carentes, e as mulheres acabam caindo. E nós temos notícias aí de mulheres que foram vítimas de psicopatas, exploradas por psicopatas e até sofreram abusos de toda a natureza, violência e até morte por parte de psicopatas, simplesmente desapareceram. Como essas criaturas se comportam? Como um psicopata se comporta? Bom, ele sempre vai se comportar em benefício próprio. Ele vai querer engordar as suas contas bancárias. Por quê? Porque ele está sempre em busca de poder, ele está sempre em busca de status, ele está sempre em busca de fama. E com esse fim, e para esse fim, eles mentem costumazmente. Mentem à vontade. Eles assumem personalidades, mudam de nome, são pedófilos, são estupradores, são estelionatários, são líderes religiosos natos, são líderes políticos natos, são líderes de comunidade natos. Nós tivemos aí nos anos 70 um grupo aqui na Guiana Francesa de um pastor chamado Tim Jones, reverendo, e que ele fez todo mundo se suicidar com cianureto, dizendo que o pessoal ia invadir, que ia fazer isso aqui, e todo mundo tomou cianureto por causa do Tim Jones. Então, eles tinham um
ele tinha um predomínio sobre a mente das pessoas fantástico. Existe alguns níveis de gravidade, ou 3 níveis de gravidade, para a psicopatia ou para os psicopatas. Tem uma gravidade leve. É aquele indivíduo que só fica de trapaça, de golpes, pequenos roubos, mas ele não mata. É aquela pessoa que te pede dinheiro emprestado e não te paga, é aquela pessoa que pede para você tirar uma prestação para ele e ele não paga, você fica com a prestação nas costas, ou então vai para o SPC. Então, essa criatura, ele tem um nível de gravidade de psicopatia leve. Então, ele trapaceia, ele dá golpe, ele pratica pequenos roubos, mas ele não mata. Tem o moderado, que fica entre o grave e o leve. Esse já é um pouquinho mais além. Ele dá desvio de dinheiro, é aquele indivíduo que desvia dinheiro, dá desfalques em firma, é aquele indivíduo que fica o tempo todo dentro do contexto de corrupção, é aquele indivíduo que se apropria indebitamente de alguma coisa, por exemplo, os grileiros, né? Seja lá no Recreio dos Bandeirantes, aonde for, a grilagem, o camarada chega lá, expulsa o indivíduo que já mora na terra não sei quanto tempo e loteia aquela terra como se fosse dele. E tem os graves, aqueles que matam cruelmente e sentem prazer nos atos brutais. Nós temos aí casos, e depois no final ainda vou citar alguns, mas nós tivemos aí aquela menina lá em São Paulo, aquele shopping, que matou os pais, por aí afora, e outros mais que nós sabemos aí que matam a fim de, sei lá, usufruir vantagem. Mas uma coisa marcante é que todos eles deixam marca de destruição por onde eles passam. Para que a gente possa entender um psicopata, nós temos que entender de consciência. E a consciência, isso que nós chamamos de consciência, ela tem 2 processos básicos: o estar consciente e o ser consciente. Qual a diferença que existe entre um e outro, né? O que é ser consciente, o que é estar consciente? O estar consciente é quando você faz uso da razão, quando você raciocina, quando você pensa, quando você tem ciência das ações físicas e mentais que você pratica, que os outros praticam. E esse estar consciente, ele tem alguns níveis. Ele tem um nível lúcido, ele tem um nível vigil, você está no estado de vigília, ele tem um nível de hipovigil, que é o nível usado na hipnose, ele tem um nível de hipervigil, quando o indivíduo está em suprema vigilância, ele tem um nível confuso e tem um coma profundo, em que praticamente a consciência do indivíduo está zerada. Então, o estar consciente, ele atesta o nível da percepção que nós temos do mundo. Ele atesta o nível da percepção que nós temos do mundo. Já o ser consciente é outra coisa. O ser consciente está baseado em ligações emocionais que são estabelecidas com pessoas, com as coisas do dia a dia, está relacionado com como conduzimos a nossa vida, está relacionado com a nossa capacidade de amar, com a nossa generosidade. Ou seja, é a nossa maneira de existir no mundo, é a nossa maneira de nos fazer presentes no mundo. Então, isso é ser consciente. É bem diferente de estar consciente. Um exemplo que eu posso dar a você de consciência, de ser consciente, são os movimentos de luta contra desigualdades sociais, contra o desmatamento, os maltratos de animais, como nós vimos aí ultimamente na mídia, aquele pessoal do pet shop maltratando os animaizinhos, e houve uma revolta geral das pessoas, matança de golfinho, matança de baleia, e por aí afora. Tem uma consciência impulsiva, né, que você vai salvar alguém, mesmo correndo o risco de morrer. Você vai salvar, porque você impulsivamente, a tua tendência é salvar. Quando você abre mão de algo para você socorrer outra pessoa, uma reunião importante que você tinha, de repente alguém está passando mal e você vai socorrer a pessoa e perde a reunião. Ou quando você chega a ações extremas em que você, para salvar a vida de alguém, você doa um rim, ou seja, você tem 2 rins, você doa um. Você doa a medula, porque para extrair a medula dói muito. Você doa uma córnea, fica cego de um olho para que
outra pessoa, que seja da sua família, um filho, um parente, seja lá quem for, vai ficar cego e você chega ao extremo. Geralmente você faz isso em termos de filho, né? Se dá uma córnea. Então, isso aí são movimentos de ser consciente. O psicopata, ele não tem. O psicopata, ele tem uma inexistência de consciência. Ele não possui consciência. Ele utiliza disfarces, são verdadeiros camaleões. Os atos criminosos que eles praticam não vêm de uma mente doente, vêm de um raciocínio claro e calculista. Um raciocínio bem claro. E eles calculam muito bem. Por quê? Porque para ele não interessa o outro. Ele tem total desprezo pelo outro. O que interessa é ele. Então, nós temos aqui uma frase de Schneider que diz o seguinte: não tem uma psicopatia no sentido de quem tem uma tuberculose ou algo transitório, mas ele é o psicopata. Psicopata é uma maneira de ser no mundo. O indivíduo é um psicopata. É uma maneira de ser estável. Ele é um psicopata e acabou. Ele está estabilizado naquela maneira de ser. E o professor Onofre Marques também adotou a denominação de personalidade psicopática amoral para os psicopatas, ou simplesmente PP. Diz ele, o PP amoral é um indivíduo incapaz de incorporar valores. O psicopata não incorpora valores. Ele funciona sempre na relação prazer e desprazer imediato. Quando se inicia os primeiros sinais da psicopatia? Na infância. Ainda criança, já começa a aparecer esse componente amoral. Por quê? Porque essas crianças não aceitam regras jamais. Elas não respeitam qualquer limite. E elas têm um comportamento absolutamente inadequado na escola, de onde, frequentemente, antigamente, elas eram expulsas. Hoje eu não sei, porque mudou muito o contexto de educação nesse país. E uma coisa importante, elas demonstram requintes de perversidade maltratando animais. Então é importante, às vezes, que crianças elas possam ter animaizinhos de estimação. Por quê? Nós observamos o comportamento dessas crianças com os animais. Nós, por exemplo, somos dotados de consciência. Essa é a avaliação do nosso comportamento. Nós podemos até magoar, insultar, ofender pessoas diante das circunstâncias. E mesmo sob influência dessas circunstâncias, podem haver alteração da nossa consciência. Nós podemos até matar quando nós somos tomados por violenta emoção. Nós podemos. Todo ser humano tem capacidade de matar. Todo ser humano, havendo necessidade, ele vai matar. Até aquele que é mais calmo, tranquilo, havendo necessidade, esse indivíduo vai matar. Principalmente quando tomado de violenta emoção. Por quê? Meus queridos, nós vivemos numa sociedade onde os valores são altamente distorcidos. É uma sociedade competitiva, é uma sociedade onde todo mundo quer levar vantagem em tudo. Só que quando nós praticamos algum tipo de injustiça, só que quando nós magoamos, insultamos, ofendemos alguém, na hora você, tudo bem, tá certo é aquilo, mas mais tarde o teu senso crítico vai bater, porque você é uma pessoa normal, você tem superego. E você, de repente, vai revisar seus conceitos. Você vai sentir que você falhou, e houve uma dificuldade na sua comunicação. E, diante disso, às vezes, você sente remorso. Algumas pessoas sentem remorso e entram até em sentimento de culpa. Essas ações que nós temos de magoar, insultar, ofender e até matar em caso de violenta emoção, isso não nos fazem psicopatas. Isso é um comportamento comum a todo ser humano. Existe também, por parte da sociedade, especulações querendo buscar justificativas a respeito do comportamento do psicopata. Aí vocês ouvem falar o seguinte: olha, ele parecia tão bom, parecia uma boa pessoa. Aí outra chega, eu acho que ele estava drogado.
A outra chega, será que ele estava drogado? Chega outra e diz assim, será que ele se revoltou contra a sociedade é injusta para com ele? Aí chega mais outra e diz, eu acho que ele foi maltratado quando ele era criança, ele foi abusado, ele foi estuprado quando era criança. Será que ele foi maltratado? Será que ele foi abusado quando era criança? Ou seja, existem especulações por parte das pessoas querendo justificar a ação do psicopata. O psicopata sempre esteve presente na nossa história. Eu diria que no cinema, os personagens que mais se equiparam ao psicopata são os vampiros. Da onde vem a lenda do Drácula. E hoje, Vlad Drácula, era tipo um psicopata, porque ele matava os seus inimigos e enfiava os indivíduos em estacas de madeira, eles colocavam empalados ali o indivíduo. E se vocês não sabem o que é empalamento, é a introdução da estaca pelo ânus e sai aqui na cabeça, ou sai na nuca. E ele pendurava na frente do castelo todos os inimigos dele, que era para meter medo. Então, ele não deixava de ser um psicopata. Então, por que o psicopata ele é comparado a um vampiro? Os vampiros sempre no cinema tiveram assim o seu momento, o seu boom. Por quê? Porque os vampiros estão sempre de trocar. Os psicopatas são vampiros na vida real. Só que eles não sugam o nosso sangue. Eles sugam a nossa energia emocional. Dando golpes, prejudicando você, não vão te desequilibrar de alguma forma. E eles possuem, os vampiros, um poder fantástico. Eles envolvem, eles hipnotizam, eles seduzem. Quem já viu o Drácula em ação sabe disso. A sedução, como ele chega perto das mulheres, aquelas coisas. As mulheres até ficam arfando. O Drácula chegou, vai me dar uma mordida. Né? Os psicopatas são verdadeiros Dráculas na nossa vida real. Eles têm uma capacidade, principalmente, de anestesiar o nosso senso crítico. Eles fazem um jogo maravilhoso, um jogo de mentiras, um jogo de elogios, de falsas promessas. Eles conseguem envolver-nos em suas redes. Eles nos fazem cegos, nós não conseguimos enxergar absolutamente nada. E nós acabamos até deixando em aberto os nossos bens para eles. Eles têm um domínio mental, pessoal e psicológico sobre todos nós. Não teve, não se possível psicopata. Tudo psicológico. Aí vocês perguntariam, mas por que nós caímos na história do psicopata? Porque nos parece muito melhores do que eles chegam perto da gente, demonstram inteligência, demonstram talento, são encantadores como coisa. Eles conquistam a nossa confiança, a nossa simpatia, a nossa credibilidade, e nós investimos neles. Nós convidamos a entrar em nossas vidas. Somos nós que convidamos eles a entrar em nossa vida. Eles têm uma superficialidade enorme. Eles são altamente virtuosos, são bem articulados. Eles contam histórias maravilhosas, encantadoras. E o pior, eles são altamente convincentes. Todos eles possuem uma superficialidade muito importante nessas áreas. Eles falam sobre sobre filmagem, sobre engenharia, sobre tecnologia, sobre bomba atômica, sobre política internacional. Mas quem não sabe, aqui é um camarada super fantástico em termos de conhecimento. E quando eles são descobertos, eles olha, não tem nenhuma preocupação em relação a isso. Não tem nenhum constrangimento. Se você chegar e mostrar que você descobriu aquele tudo de assunto tranquilamente. Eles também são tipos comuns encontrados no mercado de trabalho. Eles fingem de profissionais qualificados.
Eles se utilizam do marketing, eles se utilizam dos meios de comunicação para dar golpe nas pessoas, eles forjam diplomas, eles forjam certificados, eles forjam prêmios, eles forjam documentos, falsificam tudo que é possível, ou melhor, procuram se aparecer com projeção social. Há um tempo atrás, nós tivemos e tinha um rapaz que estava lá, e ele não deu a mínima atenção para o rapaz quando veio falar com ele. Até que alguém chegou no ouvido do Amaury Júnior e disse que aquele rapaz era filho do presidente da Gol. Rapidamente, né, o Amaury Júnior foi lá entrevistar o indivíduo depois que soube que ele era filho do presidente da Gol. E se espalhou, o filho da presidente da Gol está aqui. E ele deu uma entrevista como filho do presidente da Gol, que a Gol estava feliz, que a Gol era uma empresa maravilhosa. E as mulheres, então, se acercaram dele, aquele grupo de mulheres, e olha, esse camarada fez a festa. Esse camarada foi para a Ilha de Caras, como filho do presidente da Gol. Esse camarada pilotou, ele sabia pilotar helicóptero, ele pilotou helicóptero na Ilha de Caras, de pessoas que tinham helicóptero. Ele prometeu para as meninas milhas e milhas grátis de viagem pela Gol. E com isso, né, ele, com certeza, teve várias relações sexuais em cima disso. Até que descobriram que ele não era filho do presidente da Gol, nada. Só que quando descobriram, ele já tinha aproveitado o máximo que ele podia. O psicopata também tem uma capacidade egocêntrica muito grande. Ele é megalomaníaco. Ele é narcisista por natureza, faz uma supervalorização de si. Ele é o centro do universo. Tudo deve girar em torno dele. Eles estabelecem as suas próprias regras. Por exemplo, o serial killer, a regra dele é matar, roubar, estuprar e fraudar. Para ele isso é normal. Para ele não existe nada de mal em fazer isso. A mesma coisa são os sociopatas, entre aspas. Dar golpe nas pessoas, se aproveitarem, tirarem todo o proveito que é possível, iludir, mentir, prejudicar. Também é normal, ele não está fazendo nada de mal. E, geralmente, eles acabam culpando os outros pelos atos que eles praticam. Eles nunca são culpados de nada. Eles sempre culpam os outros. Dentro da megalomania, ele tem realmente uma mania de grandeza muito grande. Por isso que ele tem fascínio pelo poder e pelo controle sobre as pessoas. Gostam de controlar as pessoas, gostam de assumir as rédeas dos assuntos, etc., para poder falar e mostrar a sua sabedoria e inibir as outras pessoas. Um grande caso que nós tivemos ao longo da história de um psicopata foi o caso da Daniela Pérez, a filha da autora e escritora de novelas, Glória Pérez. Ela foi assassinada pelo colega de trabalho, o ex-ator Guilherme de Pádua, e pela mulher dele, Paula Nogueira Tomás. A Daniela foi encontrada morta por 18 golpes de punhal. O crime ele foi motivado, segundo informações, pela ambição de Guilherme de Pádua, quando ele acreditou que a Glória Pérez estivesse diminuindo o papel dele na novela de Corpo e Alma, onde ele contracenava com a Daniela. Quando ele estava na cadeia, ele contou inúmeras versões para o crime, porque é inteligente, queria confundir. E, em determinado momento, ele decidiu acusar a mulher dele, Paula Tomás, de ter cometido o crime sozinha. E ela, por sua vez, fez a mesma coisa, acusou ele de ter cometido o crime sozinho. Então, esse aqui foi um caso de psicopata. O outro que nós tivemos foi o caso do maníaco do parque, nos anos 1997 e 98. O motoboy Francisco de Assis Pereira. Ele matou e estuprou mais de 11 mulheres. Agora, vocês imaginam o que é um indivíduo que ele não era bonito, era um camarada feio, andava de moto. Como que ele conseguia encontrar uma mulher do lado de fora, conversar com ela, convencê-la
a ir para dentro de um bosque e lá ele matava e estuprava as mulheres. O que ele fazia? Ele dizia que ele era fotógrafo ecológico. E conversava e dizia que ela tinha um porte muito bom, que poderia ser explorado dentro do contexto da ecologia para a proteção de animais. Poxa, toda mulher gosta de animal. Toda mulher tem simpatia por animal. É difícil você ter uma mulher que não gosta de animal. Toda mulher tem simpatia por algum animal. Pode ter suas preferências. Algumas talvez não gostem de gato, gostem de cachorro, por aí afora. Mas toda mulher tem simpatia por animais. Então ele dizia que ela ia com ele, era uma coisa rápida, que não ia demorar, que era uma oportunidade única, e que ele pagava ela R$ 100 para ela bater a fotografia, porque ela tinha a figura ideal que ele precisava para poder bater essas fotos. E que depois ia chamá-la para ela poder ver como é que ficaram as fotos, etc. A mulher ia, chegava lá, ele matava, estuprava e enterrava. Então, era mais uma ação de um psicopata. Né? As pessoas caíam porque davam crédito. Então, concluindo, quando você tiver que decidir confiar em alguém, tenha muita cautela. Pessoas que reúnam algumas características que eu coloquei aqui, elas podem nem ser assassinos, podem nem ser violentas, mas é bom você evitar a amizade delas, o afeto, jamais dividir segredos, jamais confie seus bens nessas pessoas, jamais confie seus negócios, principalmente sua família, seus filhos e outros parentes. E, né, nem ofereça, sob hipótese alguma, abrigo. Tem muita pessoa no Face que hoje em dia coloca todos os seus dados. Não dá um passo sem dizer o que está fazendo. Isso é um perigo muito grande. Procure evitar de fazer isso. Procure evitar de dizer o que vocês estão fazendo, quem são seus filhos. Procure evitar isso, as suas carências, o que vocês estão passando. Tem gente que conta tudo que está passando, tem gente que fala tudo e fala abertamente. Então, procure ser mais prudente nessas atitudes. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para todos vocês. A bibliografia dessa palestra ela foi tirada do livro Mentes Perigosas, da doutora Ana Beatriz Barbosa Silva, excelente, quem quiser adquirir, pode adquirir. Do Conselho de Psiquiatria, de T.H. Spoer, e do Manual de Psicoterapia de Miriam Lopes. Está aqui, eu agradeço a vocês, mais uma vez, muito obrigado. Qualquer coisa, professor Elias lins@globo.com. E se quiserem visitar meu site, é www.ibhp.com.br. Muito obrigado. Então, deu para a gente ver aí com bastante clareza informações precisas sobre um psicopata, né? Eu insisti bastante nessa questão do psicopata. Vou abrir um pouco essa janela aqui. Que é realmente para causar algum impacto nas pessoas e que realmente abra-se os olhos com relação a esses psicopatas que têm aparecido por aí, em todas as suas formas, mesmo como profetas e como outros tipos aí. O fato é que eles estão bem ao seu lado, né? Estão visitando suas residências através dos seus notebooks, seus hangouts, dos seus vídeos. Eles estão bem presentes, estão aí com vocês. E deu para a gente ouvir aí a palestra do professor Elias, foi bem esclarecedor, né? Eu resolvi publicar ali aquela palestra dele, foi bem claro, bem específico com relação aos vários
processos e procedimentos pelos quais podem passar uma pessoa que esteja nas mãos de um psicopata, e descrevendo muito bem as suas características, né, as características desse psicopata, e os males que ele pode causar a uma pessoa ou a um grupo de pessoas, né? Foi dito muito bem quais são os perigos dele, né? Porque são mentirosos, são articuladores, manipuladores, né? Então, os psicopatas são todas essas coisas. Nós estamos vendo, as pessoas estão convivendo, estão se relacionando com esses psicopatas todos os dias, estão dando para eles aquilo que eles querem, né? Que é atenção, né? Atenção àquele afeto, aquela sensação de poder, né? E temos vários níveis de psicopatas. As histórias com relação, ele citou ali o Facebook, e as histórias relacionadas ao Facebook, elas são reais e estão nos telejornais, estão nas mídias eletrônicas, casos de mulheres que foram seduzidas por psicopatas. Eu já citei várias vezes aqui, mesmo de forma vaga, eu citei questões de pessoas que estavam pregando na internet, pastores virtuais, mas em que momentos oportunos estavam mostrando suas partes íntimas para as mulheres, né? E são prints que eu tenho aqui, porque algumas dessas pessoas me contactaram na época e me passaram isso, né? Áudios, vídeos, conversas de pastores virtuais que começavam pregando a palavra de Arusha, por exemplo, e no final estavam querendo praticar sexo, né? Pastores virtuais que estavam entrando nas mentes, né? Eu repeti isso aqui também novamente, e vou falar de novo. E pessoas que disseram que se sentiam como se esses caras estivessem dentro da cabeça, não conseguiam fazer nada sem consultar essas pessoas. E o que eles estavam fazendo? Esses pastores estavam, alguns deles marcando encontro, ou quando saíam por suas palestras por aí, tinham relacionamentos com suas discípulas virtuais que, por algum motivo ou outro, tinham atração física e acabou em sexo aqui, né? Tem pessoas que se afastaram desses grupos na mesma época que eu, exatamente por conta dessas questões, né? Houve um caso de um pastor desse que foi fazer uma palestra em Curitiba e ele manteve sexo com uma dessas discípulas virtuais aí. Então, coisa assim, tem de tudo. E eu não tenho razão de falar? Eu não tenho razão de falar? Assim, são as pessoas que estão envolvidas ou cobertas com o manto do poder e da verdade, que são tremendos canalhas, tremendos vagabundos. É isso que eles são, psicopatas, né, de primeira linha e cretinos, né? No seu mais íntimo, eles são cretinos. E eles estão aí, pregando verdades, inventando histórias, né? O professor descreveu muito bem, né? Com, lógico, muito mais técnica e categoria do que o que eu tenho falado antes, né? Ele falou em bem menos tempo, que eu levo a eternidade para falar, porque ele tem mais habilidade, né, com isso. Mas, em suma, são tudo que eu tenho dito até hoje com relação a esses caras que são narcisistas, são inventores. Eu sempre disse, são inventores, mentirosos, né? Todas as características de um psicopata, né? Que podem, inclusive, dependendo do nível de psicopatia, esses caras podem chegar até a matar, porque o que é preocupante, né? Porque as pessoas estão se reunindo para ir para mato, não é a primeira vez, né? Em 2012 foi a primeira vez que eu vi pessoas virtualmente convidando outras para irem para mato, que foi nesse caso, mas também já houve casos em que a polícia prendeu pessoas que marcavam assassinatos de outras pessoas
pelas redes sociais. O Facebook foi realmente um dos lugares onde os maiores psicopatas virtuais já operaram, né? E o YouTube é um campo aberto para psicopatas também operarem. Por quê? Porque eles estão revertidos com seres de luz com seus sabres de Jedi, né? Então, quando você questiona um cara desse, logicamente, a característica do psicopata, ela se sobressai, e os seus psicopatinhas, né, os seus zumbizinhos, entram em ação para defendê-los, né? Baseado em nada, em nada, em nada. Como disse o professor, quando você chega, e eu já tinha falado isso também, quando você chega firme para questionar, eles fingem que não está. Eu fiz essa mesma proposta, que foi o que eu falei em outro hangout, repeti algumas vezes, com relação à questão daquele garoto que se separou da família e foi morar na casa de um outro irmão, desses que vão para o mato, fazer não sei o que no mato. E o garoto, eu falei várias vezes, né, o Eldmar falou várias vezes, para sensibilizar esses caras, e eu disse que eu tinha observado naquele momento que ali havia um psicopata que não se sensibiliza. O psicopata não sente. Ele não sente. O professor disse, você pode procurar um outro especialista nos psicopatas, eles não sentem nada, não tem emoção nenhuma. Eles querem apenas que o objeto de desejo deles e o objetivo deles sejam atingidos. Apenas isso. Não pensem vocês aí que são discípulos de adoradores de ET, que são discípulos de adoradores de Arusha ou de qualquer outra coisa, que são que alimentam os pais dos Illuminati ou dos reptilianos. Não pensem que esses caras sentem amor profundo por vocês. Não sentem amor nenhum. A única coisa que eles sentem por vocês é desejo de sobrepujar. Então, vocês não compreendem, porque estão com as mentes fechadas, acham que saíram da Matrix, e tem uma conversa fiada disso, mas vocês estão mais envolvidos, vocês estão no miolo, estão no olho do furacão, né? E quando essa titica explodir, que realmente que o fedor se espalhar por todos os lugares, vocês vão estar lá bem no meio, todos vocês, né? Todos vocês. Então, tá aí mais uma vez, eu repetindo o hangout mais uma vez aqui, falando praticamente da mesma coisa, mas realmente, insistentemente, eu estou dizendo para vocês que há psicopatas controlando a vida de vocês, tomando de conta de vocês, dando o ritmo, ditando o ritmo da vida de vocês. Só que eu não posso fazer muita coisa por vocês, além de falar aqui no Hangout. Uma hora, um ou outro vai ouvir, vai parar, vai pensar, porque a maioria tenta argumentar defendendo esses psicopatas. Parece-me que são pessoas que têm o mesmo sintoma. Eu acho que essas pessoas se sintonizam mesmo, né? Eles têm uma sintonia, estão vibrando, né, na mesma sintonia. Então, nós estamos aí. Temos psicopatas voadores, psicopatas religiosos, temos psicopatas de todas as naturezas, e dentro das redes sociais eles estão proliferando assim como se fosse erva daninha, né? E tem espaço para psicopata aqui a rodo. Então, se você sente falta de algum psicopata que desapareceu, não se preocupe, que vai surgir outro aí. Agora, é lamentável, é uma pena, infelizmente, que as pessoas tenham se deixado envolver com psicopatas, né? Deixaram-se envolver demais, suas vidas estão muito envolvidas com os psicopatas, né? E os psicopatas estão em todos os lugares, deixou bem claro o professor e qualquer um outro. Se você vasculhar o YouTube e procurar especialistas falando, você vai descobrir que os psicopatas estão aí, né? Estão aí o tempo todo e inventando histórias, né? Que são mentirosos mesmo. Eu costumo dizer que os caras são mentirosos
contumazes, e o professor ratificou o que eu tinha dito aqui quando disse que eles são mentirosos, contumazes, né, não se desviam desse propósito de mentira, de enganação, de enrolação, de invencionices, típica mesmo de um psicopata, né? De uma pessoa perigosa, uma pessoa que pode causar males terríveis para você. Eles causam males terríveis e não se abalam, eles não têm sentimentos, né? Eu não sei se eu comecei a contar a história lá da ilha, né, do cara, né, quando ele cresceu, eu tinha começado a falar lá, mas não sei se eu disse, né, um cara que morava numa ilha, que eu disse que eu não sabia se eu poderia confirmar se era na África ou no Pacífico, mas que ele, quando ele cresceu, não havia mortes nem assassinatos lá, mas quando ele cresceu, ele começou a matar pessoas. Mas acho que eu falei isso, né, que ele disse que tanto faz, ele tinha o mesmo sentimento de estar comendo um prato de macarronada, de matar uma pessoa, era o mesmo sentimento. E aí acho que só não falei, acho que da questão dos batimentos cardíacos, que são bem baixíssimos, então eles não sentem medo, né? Eles não sentem medo, e quando são pegos, quando são descobertos, eles mudam de assunto e vão tocando, né? Ou fingem que não estão vendo, quando isso aconteceu comigo em relação a alguns psicopatas aqui do YouTube, quando se faz perguntas, ou quando você questiona algum posicionamento deles, assim. Então, de certa forma, a ideia é ignorar, né? Porque eles têm essa questão de ignorar certas pessoas. Por quê? Porque eles ainda não concluíram aquilo que eles desejam, né? Ainda está em processo, né? Ainda está em processo. A gente está interrompendo esse processo. Eu tenho interrompido o processo de algumas coisas aqui, e agora imagina se meu canal fosse um canal grande, porque não é. Mas eles se incomodam comigo porque eles sabem que eu estou falando para eles a verdade com relação a eles. Então eles se incomodam comigo. Imagina se meu canal fosse grande, que tivesse muitos espectadores ou muitos inscritos. E não é, né? Não é. É um canalzinho com poucos inscritos. É apenas isso, né? E não tem grandes firulas, não tem grandes produções, não tem vinheta, não tem nada, não tem nada. Eu não preciso dessas coisas. Apenas falo porque eu me preocupo, né, com o ser humano de forma geral. De forma geral, tenho mãe, tenho filho, tenho sobrinhos, tenho todas essas pessoas que podem um dia cair nas garras de um psicopata desse, como um dia eu até relatei em um hangout, que eu cheguei em casa, o pessoal estava assistindo um vídeo, minha irmã, eu tenho uma irmã de criação, e ela estava apavorada assistindo um vídeo de um profeta desses aí, com as sandices, e ela ficou apavorada. Eu tive que, igual a gente sabe quando a gente fala, quando o cara perde a compostura, que você vai lá e pá, 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 tem que dar um sacode nela para que ela pudesse se desvencilhar disso, isso, aquilo. Acho que entrou na mente dela de tal forma que ela ficou abalada bastante tempo, esperando o fim do mundo e Papa ressuscitando, coisa que esses cretinos disseram lá naquela época, porque são loucos, psicopatas. Na verdade, o psicopata não é louco, né? Sabe o que está fazendo, né? Então, são psicopatas mesmo, pessoas que sabem o que estão fazendo e são manipuladoras. Como eles não atingiram o objetivo ainda, né, esses caras têm um objetivo. Alguns querem, de alguma forma, criar um apocalipse, levar pessoas para mato. Não sei para quê, né, não se sabe, né, se os caras vão causar algum mal, se vão se rebelar, se vão matar, se vão estuprar essas pessoas. Eu não sei o que esses caras vão fazer no mato, né? Que precisam de algum tipo de dinheiro, precisam de algumas coisas e eles querem ir para esses matos. Então, há alguma coisa muito sinistra. E a gente tem dito, não com o intuito de atrapalhar trabalho de vagabundo nenhum aqui, que esses caras não estão trabalhando porcaria nenhuma aqui no YouTube, não estão trabalhando porcaria nenhuma. Estão trabalhando nada, estão criando suas teias, suas redes, para que possam colocar em prática alguma maldade sinistra que eles vão fazer.
marcações, né, de hoje, que esses caras tentam marcar, levar grupos para mato, para se reunir em tal lugar, fazer isso, fazer aquilo, né? Então são psicopatas. Vocês estão nas garras de pessoas perigosas, psicopatas, né? Assim como tem psicopata em todos os lugares, as redes sociais elas estão lotadas, estão recheadas de psicopatas. Tem psicopata que mostra o rosto aí, tem psicopata que não, que prefere se esconder, né? Porque além de psicopata é covarde, né? Preferem ficar escondidos, né? Isso é terrível, né? Assim, terrível. Partindo do princípio de que a gente está tratando de vida, isso é terrível, né? Então, mas cabe a cada um de vocês tomar a própria decisão. O quanto eu puder falar, eu falo, porque a boca é minha, o canal é meu, e eu tenho essa prerrogativa de falar, o YouTube permite, não tem ninguém que me proíbe de falar dessas coisas, né? Assim como eu não proíbo ninguém, nunca, novamente repetindo, nunca cerceei o direito de falar de ninguém, né? Nunca cerceei o direito de falar de ninguém, mas as pessoas não querem ouvir, né? Os psicopatas, principalmente, não querem ouvir, não querem serem delatados aqui, né? Eles não querem que as pessoas comecem a raciocinar ou que as pessoas comecem a levantar suspeitas sobre a conduta deles, né? E eles continuam aí durante um bom tempo, né? Tem psicopata aí que já devia ter passado a rasteira neles aqui pelo o fato das coisas que eles têm feito e das provas concretas que eu tenho sobre eles. Já devia ter feito isso há muito tempo. Já devia ter feito isso há muito tempo, né? Esses pervertidos sexuais que se reúnem, fazem suas palestras, suas reuniões por aí, vários deles, porque todo mundo virou também conferencista, todo mundo virou palestrante e começaram a criar coisas aí. Uma cambada de vagabundo, isso sim, uma cambada de vagabundo. E só aparecendo vagabundo, como disse o professor, eles estão em todas as camadas, esses psicopatas estão em todas as camadas, estão em todas as classes, todas as raças, todas as cores, eles estão em todos os lugares, né? Procurando, né? São predadores virtuais, esses aí são predadores virtuais, são pessoas que andam caçando gente aí. Só que só vai perceber isso, alguns só vão perceber isso de verdade quando der uma merda grande, né? Aí nego vai ficar assistindo na televisão e falando, caramba, vocês vão, só vai dar quando der uma desse tamanho, assim, né? Então, continuem defendendo, continuem nos braços desses caras, continuem sendo protegidos por Jedis com seus sabres de luz. Continuem com essa firmeza, continuem viajando para tudo quanto é lugar, para não sei para onde. Eu tinha até falado daquela questão dos reptilianos, né, naquela hora. Continuem indo para o mesmo planeta, dizendo que tem seres diferentes, né? Por exemplo, o próprio. Eu nem falei naquela hora, né? Mas o David Icke disse que os reptilianos são de Tuban. Outros dizem que é de Lira, outros dizem que é de Orion, outros dizem que é de Sirius. E de onde eles são, né? Assim, e cada um que vai num lugar desse tem um encontro com pessoas diferentes. Eu tinha falado isso antes, né? Mas eu não tinha falado desses planetas aí. Então são vários planetas, né? E tirados, né? E o pior de tudo é que alguns desses planetas ou desses nomes são tirados de nomes que nós, ou de línguas que nós conhecemos aqui, que têm significados aqui mesmo na nossa Terra, ou invencionices, né? Não sei, peraí, deixa eu ver aqui. O negócio tá tocando aqui, caramba. Nossa.
Entendeu? Mas é isso. Eu acho que hoje já deu esse negócio de psicopata, eu acho que já foi, eu acho que meu recado já está dado. Alguém falou que o vídeo está travando, ou travou, deixa eu dar uma lidinha aqui. O companheiro Borges, Caco, você não está radicalizando? Cara, eu deveria radicalizar mais ainda. Eu não sei se o cara está perguntando para mim, Caio, você acredita em Deus? Não sei se deve ser comigo, né, Caco? Talvez, Caco, você acredita em Deus. Eu acho que deve ser a mola mestra de tudo isso que eu falo aqui. Eu acho que se não fosse, talvez, por Deus, acho que talvez se você assistir outros hangouts meus, a minha defesa o tempo todo é com relação a Deus. A minha briga com alguns desses caras aqui é com relação a Deus, com relação a Jesus, né? Quem não acredita em Deus, em Jesus, são esses psicopatas que usam, às vezes, ou muitas das vezes, eles querem usar a própria Bíblia contra mim. Já diversas vezes já tentaram usar a Bíblia contra mim. E olha que eles não acreditam, né? Eles não acreditam. Querem usar a Bíblia contra mim. Incrível isso, né? Mas eles não conseguem, né? Esquecem de elementos simples, né? Querem falar de coisas que eles não acreditam. Ou seja, como é que você quer enfrentar ou quer combater alguém? O companheiro é uma comédia, mas gente boa. O companheiro Borges é amigo meu, é ateu. Aí ele está perguntando: que Deus? Só existe um Deus, companheiro. Um Deus de verdade, só existe um. Né? E aí, é o que eu acredito, que muitas pessoas acreditam, mas que outros, como você e os psicopatas aqui que eu estou falando, eles não acreditam. Né? Mas só existe um único Deus verdadeiro, e ele não está, né? Ele não está em nenhum planeta específico, né? Ele não está em nenhum planeta específico, ele não está morando lá no Nordeste, como supõe aí um pessoal aí, e ele não está morando no Rio Grande do Sul, não está morando em São Paulo, ele não está radicalizado ou radicado em nenhum lugar, né? Ele está em todos os lugares, é o Deus criador de tudo, conforme acreditam alguns que têm o mesmo pensamento que eu, né? Que é uma grande maioria, né? E existe uma minoria que não acredita mesmo, e é um direito, né? Você precisa de todos os elementos para acreditar e não acreditar. Assim como eu não acredito que um vagabundo esteja aqui e pega o cometa que vai passando ou alguma coisa e vai parar lá não sei aonde. Ao Michael. Eu gosto dessas perguntas. Você fala com Deus? Eu acho que eu falo com ele em tempo integral. Assim, eu falo com ele em tempo integral. Agora, se você quer dizer que se ele me responde, se eu falo com ele fisicamente, se eu falar um negócio desse para você, eu não está mentindo, né? E aí se eu falar um negócio desse, você vai me comparar a um psicopata desses aí que dizem que estão falando com seres ou com outras coisas, e eu não vou mentir para você. Mas eu observo sinais, eu acho alguns desses sinais que eu digo, que eu acredito que Deus que me dá, acreditam pessoas como eu também, que essas coisas são Deus que dá, que Deus que informa. Outros acreditam que são outras coisas. Pode ser a consciência, pode ser qualquer outro elemento, né? Mas eu acredito que Deus está sempre me orientando, né? Eu sempre digo, né, que eu não mereço, mas Deus cuida de mim. Eu não mereço, cara. Não mereço porque eu sou pecador, faço besteiras como as outras pessoas fazem besteira. Eu evito fazer as besteiras. Em alguns momentos eu sou duro demais com algumas pessoas, né? Em alguns momentos eu faço isso, né?
né? Então, mas aí ele colocou que sim, se você sim, se sim você ouve ele te responder, me responde, com certeza me responde, né? Várias perguntas e várias problemáticas que eu não consigo resolver, então eu atribuo a ele quando eu consigo raciocinar e encontrar essas soluções, quando eu consigo me concentrar nele, né? Então eu acho que tá aí as respostas, elas vêm como aconteceu essa semana, né? Resoluções de problemas praticamente insolúveis, mas que agora eu vou usar o mesmo expediente que alguns psicopatas estão usando por aí, né? Que a gente acabou ficando numa sintonia, numa vibração bacana e as coisas deram certo, porque eu acho que, na minha concepção, Deus acaba interferindo no sentido de falar, realmente ali o negócio precisa dessa orientação, vou mandar uma luz, vou mandar uma dica, porque ele não precisa estar vindo aqui toda hora. Toda hora Deus vindo do mundo espiritual para resolver os meus problemas. Eu tenho as minhas problemáticas e eu posso conversar com ele. A oração nada mais, nada menos é do que uma conversa com Deus. É um momento eu acho que é o maior momento de lucidez é quando você está conversando com Deus. Tem mais concentração, né, nos seus momentos de desespero ou no momento de agradecimento, né, você consegue se sintonizar. Eu já falei uma vez também disso, de uma vez que nos Estados Unidos foi feita uma experiência, havia um grupo de monges budistas lá meditando, né, e foi feita essa experiência, e durante esse período em que eles estavam lá, houve uma diminuição da criminalidade, acho que em torno de 30%, uma coisa assim, do que era normal, e atribuíram isso, os pesquisadores atribuíram isso àqueles monges que estavam lá com aquela energia positiva, né? Então, pode ser que seja atribuído realmente a Deus todas as coisas positivas que acontecem, né? Eu acredito, inclusive, nos relatos, nas descrições das escrituras relacionadas a isso, então não tenho problemas quanto a isso, eu estou tranquilo, estou resolvido, está tranquilo, está favorável, né? Então, não tenho nenhum motivo para não acreditar, né? Eu posso até ter algumas evidências que algumas pessoas têm, mas aí elas não são suficientes, né? Igual eu falei, eu peguei aquele livro, li na época o livro Deus um Delírio, né? Do Richard Dawkins, que até mesmo ateus mais ferrenhos haviam dito que o cara o livro era fraco com relação às evidências contra Deus, né? Então, o livro está aqui, eu ia pegar, mas, entendeu? É um livro, então, que é muito bom, né? Mas não o suficiente. Eu até falei na época que eu gravei um vídeo, eu falei assim, olha, podem ler o livro sem medo. Eu sou um cara que eu não tenho medo de estar com um ateu, com um psicopata, com um Illuminati, eu não tenho medo de nada dessas coisas, velho. Não tenho medo, esses caras não me abalam, né? Eu acho que talvez eu temo pelas pessoas que são mais fracas e que se deixam abalar pelos encantos desses caras. O resto eu não me abalo, não tenho medo de estar com ele em nenhum momento, porque eles não são suficientes para abalar a minha estrutura. Não,